Esse vídeo é para você que é iniciante e quer aprender a fazer um olho delicado e super facinho, então fica por aqui porque eu vou te dar todas as minhas dicas. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já passei corretivo aqui em toda a minha pálpebra para a sombra pigmentar melhor e também selei com corretivo para o corretivo não ficar molhado e ser mais fácil de esfumar as sombras. Como esse olho vai ser bem clarinho, não vai ter muito problema da sombra esfarelar, mas se você tiver insegurança quanto a isso, deixa para fazer a pele depois do olho, ou então aplica um pouquinho de pó translúcido aqui abaixo do olho, ó, para deixar essa área bem sequinha. E aí, caso esfarele um pouquinho de sombra, vai ser fácil depois de você varrer essa sombra para ela não estragar a sua pele. Antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Eu vou começar com um tom de marrom médio para o meu tom de pele, ou seja, é um tom que para mim não fica nem claro e nem muito escuro. É essencial que você escolha um tom realmente que fique médio para o seu tom de pele, para esse olho dar certo e ele ficar suave e ficar fácil de esfumar. No meu caso, eu vou usar esse marronzinho aqui da paleta Cristal da Nina Secrets. Eu tenho tentado usar os mesmos produtos e os mesmos pincéis para todos os vídeos de maquiagem para iniciante que eu tô fazendo aqui, pelo menos os de olhos, para que assim fique mais fácil de vocês tentarem reproduzir aí em casa. Então essa sombrinha aqui eu já usei em outro vídeo. Aí eu vou pegar essa sombra aqui com um pincel bem gordinho, um pincel bem macio de esfumar. Esse pincel vai ser ótimo pra gente deixar essa sombra não muito pigmentada, ela não vai ficar muito concentrada, vai ficar mais esfumada mesmo, que é a ideia de um olho mais delicado. Aí eu vou começar depositando essa sombra aqui no meu cantinho externo, com movimentos primeiro de batidinha, porque aqui é onde eu quero que fique mais forte, então é onde eu coloco o pincel primeiro, né? Essa primeira pincelada vai descarregar mais produto, e eu já coloco onde eu quero que a cor, o tom fique mais forte. E por mais que eu esteja depositando essa sombra, né, que é um movimento mais brusco, é um movimento mais rígido, eu ainda tô fazendo isso com bastante delicadeza, eu não tô enfiando o pincel no meu olho, e eu tô segurando ele aqui na pontinha, ó, pro esfumado ficar bem leve. Quanto mais perto aqui das cerdas do pincel você segura, mais duro, mais rígido fica o seu traçado. Então o ideal é sempre você segurar o pincel na pontinha se você quiser fazer um esfumado delicado. Agora que eu já não tenho mais muita sombra no pincel, é só um restinho, eu vou trazer ela aqui pro meu côncavo, ó. Eu vou começar a puxar ela daqui do cantinho, mais pro começo do olho, né, no cantinho interno. E eu vou fazendo isso com movimentos de bolinha, ó, pode ver. Bem arredondadinho esse movimento. Aqui no canto externo do olho, eu sempre gosto de dar uma puxadinha assim pra fora, pra deixar o olho mais alongado, que eu gosto, é uma preferência minha. Mas se você não quiser, você pode terminar esse esfumado aqui redondinho, com movimentos de bolinha mesmo. Eu quero deixar esse formato ainda mais pronunciado, de olho alongado, então eu vou pegar mais sombra e vou fazer esse movimento aqui, puxar a sombra pra fora, mas eu vou ter cuidado para deixar mais pigmentado aqui, bem pertinho do meu olho mesmo. Conforme eu vou puxando o esfumado, eu quero que ele desapareça, eu quero que ele suma. E aí, além desses movimentos de bolinha, ó, que a gente faz pra deixar a sombra pigmentada, mas também esfumada, tem esse movimento de vai e vem, que eu também gosto de fazer, que serve pra deixar a sombra super, super esfumada. Eu gosto bastante de fazer isso aqui perto da sobrancelha. Eu quero que esse olho fique um pouquinho mais forte, então eu vou voltar com mais sombra e vou fazer tudo de novo. Vou começar aqui no cantinho externo, depositando primeiro, aí eu já vou aproveitar e vou puxar um pouquinho essa sombra, que eu quero que fique mais forte aqui no canto externo do olho, né? Aquele formato alongado. E aí, com o que sobrou no pincel, eu volto aqui a sombra pro meu côncavo em direção ao cantinho externo. Para quem tem dúvida, o côncavo é esse lugarzinho que quando a gente coloca o pincel, ele afunda. Então, esse aqui é o seu côncavo. Aí no outro olho a gente faz a mesma coisa e eu pego bastante sombra, viu, gente, no começo, porque eu quero que pigmente bastante mesmo. Essa já é uma sombra média, não é muito escura, e o pincel é bem grande e macio. Então eu já sei que essa combinação, né, de uma sombra que não é muito escura com um pincel grande, não vai me dar uma pigmentação tão forte. Então eu já posso mesmo começar pegando uma quantidade maior de sombra, se comparado com a quantidade de sombra que eu pegaria de um tom mais escuro. Aí agora eu venho com
mais sombra para construir a segunda camada do nosso esfumado. E a hora de você pegar mais sombra é bem fácil de você descobrir. É se não tiver mais nada de sombra no pincel. Não nada, né? Porque o pincel vai estar sujinho ainda, um pouquinho de sombra. Mas quando você perceber que não tem mais nada para esfumar, que você tá passando o pincel e não tá adiantando nada, e ainda assim você quer um pouquinho mais de cor, aí você vai e pega mais sombra. Ah, e gente, muito importante, sempre tenta fazer o esfumado com o olho aberto e de preferência olhando reto assim. Eu tô olhando por um espelho aqui e eu tô olhando de frente pra ele, porque o nosso olho muda bastante quando a gente tá de olho fechado e de olho aberto. Quando a gente tá de olho fechado, o olho é uma coisa, depois quando a gente abre é outra. Então o ideal é que você sempre faça o esfumado com o olho aberto, ou se você não conseguir, faz o esfumado, aí abre o olho, dá uma olhadinha, fecha, volta a esfumar, abre, sabe? Vai dando uma checada só pra você não ter uma surpresa desagradável assim na hora que você terminar o esfumado, ver que ele ficou estranho, às vezes você nem entende por quê, mas testa essa dica aí em casa pra ver se ela funciona e depois me conta aqui nos comentários. E para deixar esse puxadinho aqui bonito, o ideal é que você sempre faça os movimentos de dentro para fora, para o esfumado ficar legal. Porque se você fizer o esfumado de fora para dentro, pode ser que você deixe muito pigmentada essa região aqui. E a gente quer que a sombra vá sumindo. Então faz mesmo esses movimentos assim, ó, que o acabamento do seu esfumado vai ficar bem mais limpinho. Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui cintilante da mesma paleta da Nina Secrets com um pincelzinho assim de depositar, ele é um pincel mais achatado, e eu vou concentrar essa sombra aqui no canto interno do olho e vou levar ela mais ou menos até metade do meu olho, até encontrar a nossa sombra aqui do cantinho externo, nosso marrom. E aí eu tomo cuidado de preencher bem a pálpebra móvel até chegar bem pertinho aqui dos nossos cílios, que isso faz o olho ficar bem bonito, com um acabamento um pouquinho mais profissional. Depois que eu já depositei a sombra e o meu pincel já não tem mais excesso de produto, eu dou uma leve esfumada pra cima, mas não muito, porque eu não quero esse brilho chegando até a minha sobrancelha. É só um pouquinho pra ela conseguir se fundir com o nosso marrom que a gente tinha aplicado aqui. Como esse olho é suave, tudo que a gente fizer tem que ser bem pensado assim, né, com pouco produto, devagarzinho, pra não acontecer a gente exagerar e aí ficar difícil de corrigir. E aí essa sombra esfarelou um pouquinho aqui, mas como eu tava com o meu pozinho, eu vou vir com um pincel e vou varrer ela, vou tirar ela do meu rosto. Você tem que fazer esse movimento bem rápido pra sombra não grudar no seu rosto, mas ela já saiu todinha. Gente, vocês estão vendo como que a aplicação foi super rapidinha dessa sombrinha cintilante? Isso porque eu tô usando os pincéis certos. E assim, gente, todos os pincéis que eu tô usando aqui nesse vídeo com vocês, eu já expliquei sobre eles num outro vídeo meu. E aí eu peguei eles de propósito, né, pra usar nesse vídeo aqui, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E se vocês quiserem assistir esse meu outro vídeo, no qual eu explico as funções dos pincéis de olhos, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra complementar esse vídeo. E aí agora nesse olho tô dando uma esfumadinha aqui, a sombra cintilante, né, porque eu já apliquei ela na pálpebra. E se você sentir a necessidade, você pode voltar com um pouquinho da sombra marrom e dar uma reforçadinha nela aqui no cantinho externo. Se você sentir que passou muito com a sombra cintilante, você sempre pode voltar aqui e dar uma consertadinha, que é bem tranquilo, ainda mais que a gente tá lidando com tons clarinhos, não tem problema nenhum. Você também poderia fazer a aplicação dessa sombra cintilante com o dedo mesmo, em vez do pincel. Fica super bom, porque o calor da mão ajuda a deixar a sombra mais pigmentada, mais brilhante. Só que vira e mexe, o pincelzinho dá uma ajuda também, porque ele já encaixa no lugar certinho ali, né? E para iniciante, às vezes é mais fácil você ter essas ferramentas que vão te ajudar especificamente no que você precisa. Mas se você tem costume em fazer com o dedo, pode fazer e tá tranquilo. Para a parte de baixo do olho, a gente vai usar um pincel um pouquinho mais achatado. Ele já tem um formato bom que se encaixa aqui. Ele já vai deixar a sombra no formato que a gente quer. E eu vou voltar com o mesmo marronzinho do começo. Para fazer a aplicação aqui embaixo, o ideal é que você esteja olhando num espelho mais para cima, para você conseguir liberar essa região aqui e acessar ela melhor. É muito mais fácil desse jeito. E aí eu começo com batidinhas, depositando a sombra bem rente aos meus cílios inferiores. E aí depois que eu já depositei a sombra, eu faço esses movimentos de vai e vem para deixar a sombra mais esfumadinha. E aí eu sempre dou uma esfumada aqui nesse cantinho, que é a junção entre a parte superior e inferior, para deixar isso aqui, esse olho todo conectado, bem unido. Finalizei
Finalizei esse nosso olho só com máscara de cílios e não coloquei cílios postiços para mostrar para vocês, iniciantes, que dá sim para fazer um olho legal, um olho bonito sem os cílios, não tem necessidade. E se alguém precisar de tutorial de como passar máscara, eu já fiz um vídeo, é um pouquinho antigo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se ele foi, se você gostou dele, clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o meu canal. E também se inscreve para receber os próximos vídeos, porque aqui a gente tem muito conteúdo de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima. Eu espero... E aí agora... E eu tô olhando de frente pra ele, porque você quer que você fique... Como esse olho vai ser bem clarinho...